Seja muito bem-vindo. Hoje eu e o Roberto a gente vai conversar, vamos fazer um react sobre o episódio que a gente teve com o Padre Chico, um episódio abençoado, com conteúdo maravilhoso. E infelizmente a gente não teve a oportunidade de perguntar tudo o que a gente queria, a gente vai trazer ele aqui de novo. E hoje a gente vai conversar sobre o que a gente ouviu dele ontem, né, Beto? Uma conversa impactante e acho não só para quem acompanhou aqui ao vivo, mas com certeza para quem acompanhou de casa foi um espetáculo. E foi uma audiência maravilhosa, né? O pessoal engajando muito, falando. Não, e o pós também, o pessoal comentando conosco, o WhatsApp, a reação das pessoas foi incrível. E antes de mais nada, a gente está aqui no Sweet Studios, a gente está gravando esse conteúdo de react aqui, então se você pensa em tirar o seu conteúdo do papel, o Sweet Studios é o lugar certo para isso. Aqui tem os melhores microfones, melhores câmeras, melhor ambiente. Você vai vir para o Sweet Studio gravar o seu conteúdo, tem estacionamento no prédio, então é tudo pensado para que tu tenha a melhor experiência para a criação do teu conteúdo e tire do papel os teus sonhos, porque Sweet Studio é o lugar certo para te fazer isso. E também deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa opinião, do nosso react, se a gente deve continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Eu quero ouvir a tua opinião. Vamos lá, Beto? Bora. Dá play, Alexandre, para nós, por favor. O senhor acredita que, observando assim os empresários, as empresas, o que falta nas empresas que a comunidade cristã pode fazer com que sejam melhores assim? A gente acaba interagindo como padre, né, com todas as classes sociais, com todas as pessoas, com todos os seus níveis culturais. Tem gente que não teve muita oportunidade de estudo, outros às vezes são até doutores, com todas as idades. Então a gente realmente e também convive com tanto gente que é, vamos dizer, empregados ou funcionários ou autônomos também, e como com empresários. A pergunta é o que a comunidade cristã Pode fazer bem assim para a liderança, para o empresário, para alguém do negócio, né? Sim, talvez cuidar também sempre a questão também humana, né? Porque além de ter o objetivo às vezes do lucro, da organização, como é importante se dar conta que trabalha com pessoas que têm expectativas, que têm sentimentos, que têm dons. E a própria organização da igreja, a igreja também é vamos dizer que é uma organização, uma grande empresa, a disciplina, ter objetivos claros, tem várias coisas assim que ajudam de fato na vida das empresas também humanas, digamos assim. Tu vê, né? Chico, né? É sensacional. De novo. Um segundo de silêncio, porque é muito conhecimento, muito carisma, né? Uma mensagem passada com carinho, com muito conhecimento, né? Deixa a gente até impactado depois de ouvir isso. E tu vê também o nervosismo ali de quem estava fazendo a pergunta, né? Não conseguia nem formular uma pergunta. Difícil fazer. Difícil. Porque receber o Padre Chico aqui para mim foi um peso gigantesco, assim, de pressão. E uma carga emocional muito forte. Não, foi lindo. Uma carga emocional foi lindo. Muito, muito. E quando a gente já estava conversando aqui, já existia uma carga emocional. E depois que terminou, continua, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, um respeito muito grande pela Santa Igreja e me senti pressionado aqui conversando com ele, né? Não devia, né? Porque ele é um querido. Não, ele é um querido, ele é um queridão. Mas vamos pro tema do que ele falou ali. Vamos. Ele é muito interessante, porque como ele disse, ele circula em todos os ambientes, e a opinião dele é: valoriza o ser humano. Eu acho que isso é determinante, tu valorizar as pessoas que estão do teu lado, tu tratar tu cuidar. Tu ter cuidado, ver se a pessoa tem algum problema, tu não tratar as pessoas como número. Como um número, tratar com carinho, com dedicação, porque as pessoas merecem isso, né? É o mínimo que a gente pode fazer. E na tua opinião, qual que é o limite de se importar com a pessoa e invadir a vida pessoal dela? Tipo assim, cara, eu tenho as minhas questões, talvez eu não esteja desempenhando o que eu
preciso desempenhar, mas eu não quero que tu se meta na minha vida pessoal. Qual que é o limite disso, Beto? No meu entendimento, cada pessoa, eu vou te falar até pela minha equipe, cada um tem um limitador, tá? Tem uns que tu consegue mais por já conhecer há mais tempo, por tu já entender, tu tem uma intimidade maior, e tem outros que tu já tem um pouquinho mais de receio. Então eu acho que cada nível de relacionamento é que determina o teu limite de acesso ao problema da pessoa, né? Enfim. E tu viu que ele falou ali, cada ser humano é um e cada um tem os seus talentos, né? Exato. A gente tem que estar sempre atento para observar os talentos e não perder eles, né? Sim, E dar oportunidade para que aquele talento aflore, né? sim. É uma responsabilidade da liderança fazer isso, né? Não, é demais. E é bem como naquele questionamento que não sei se vem depois, mas que nós fizemos para ele de valorizar o potencial e não só o currículo. Né? Valorizar o que as pessoas têm de importante, aquilo que elas fazem, justamente para que trabalhem junto conosco, pescadores, os vendedores de Cobradores de impostos. cobradores de impostos. E não, e tu falou Eu mais falei zelotes. zelotes. Zelotes é perigoso, que os caras são meio agressivos. Não, deixa um pouquinho longe, deixa um pouquinho longe. Cara, mas assim, eu acho E que... pra ti, pra ti no teu entendimento, qual o limite de tu invadir o espaço e qual o teu limite de acesso junto aos profissionais que trabalham conosco? Cara, eu, como um cargo de liderança, eu tenho em determinados momentos um certo distanciamento para que não tenha essa invasão na vida da pessoa. E eu acho que o limite é uma conversa, perguntar como tu tá, o que tu tá precisando, como é que estão as coisas. Então eu faço isso com diversas pessoas aonde estão na minha alçada fazer isso, onde eu sou o líder mais direto. Mas tem pessoas que eu não faço isso porque existe uma outra liderança. Sim, Então eu não posso também passar por cima da outra liderança. Então eu tenho, essa é a distância que eu mantenho, entendeu? Eu enxergo a hierarquia da empresa e vejo o seguinte, bom, aqui é a equipe do, por exemplo, aqui é a equipe do Beto. sim, Eu tenho limite, eu não posso ir muito. Aqui é a equipe do Basílio, então eu tenho limite também. Então eu tento sempre me policiar para entender qual que é o limite, e quando eu converso com as pessoas que estão mais próximas de mim com relação à liderança, eu pergunto, como é que tu tá? Como é que estão as coisas? O que tu tá precisando? Se a pessoa abrir algo que esteja mais relacionado à vida pessoal, que de repente eu posso contribuir com algo, aí eu vou. Senão eu não vou, entendeu? sim. Eu acho que esse limite eu entendo da conversa. Se a pessoa me abrir portas para isso, eu até falo cheio de dedo para não ser invasivo, mas tento na minha conversa conduzir com questionamentos, com perguntas para que eu não determine algo para a vida da pessoa e ela consiga enxergar uma resposta daquilo que a gente está conversando. Mas eu acho que a minha condução nesse tipo de situação é perguntar, é ser interessado, e se a pessoa abrir até determinado limite, é até ali que eu vou. Eu não vou mais. Sim, perfeito. Não é fácil, mas eu Não. tento me policiar nesse sentido, Não, assim. e até porque, assim, ó, normalmente no teu caso, digamos que é um último estágio, né? Porque já passou por vários filtros, já passou por várias pessoas, quando chega no teu caso já é mais... Talvez venha até um problema maior do que quando chegou pra mim. Ou, enfim, pros outros. Dependendo, sim. Vamos pro próximo, Bora. Alexandre. Jesus escolheu 12 apóstolos. Uhum. Entre eles pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples. Sim. Né? Zelotes. Zelota, O quem negou, quem traiu, né? o que isso ensina para enfim, para as empresas, para quem escolher não pelo currículo, Hum. mas pelo potencial que as pessoas têm?
É isso, e não necessariamente ele escolheu pessoas perfeitas, né, como me escolheu, não sou perfeito, escolheu cada um de vocês e cada um que nos acompanha, você também é amado, escolhido e também enviado por Deus, cada um numa sua vocação específica. Então ele escolhe não pessoas necessariamente perfeitas, porque não existe ninguém que é perfeito, mas ele escolhe pessoas onde ele vê potencial e, claro, as pessoas também têm que se deixar-se, hã, formar, né. Então, ele tem muito a nos ensinar, assim, da gente conseguir perceber não só as lacunas no outro, mas perceber as possibilidades no outro, saber descobrir talentos na outra pessoa. Tem muita nos porque a gente às vezes foca muito na ausência ou na fragilidade e esquece de perceber que também ali tem potencialidades e tem possibilidades. E Deus sempre aposta na gente. Então, eh, e vai também nos fortalecendo, nos formando, como ele foi formando, e teve muitas decepções, ele teve que sempre constantemente recomeçar. Né? Lá pelas tantas, uns perguntaram assim: Senhor, quem é que vai sentar à tua direita, à tua esquerda? Né? Então, querendo um pouquinho mais de que ter mais vezes do que os outros, né? E Jesus disse: "Quem quiser ser o maior, se faça servidor", né, então, ele já tinha dado todos esses ensinamentos e daqui a pouco ele tem que voltar a ensinar de novo. Então, não deixar de acreditar, na pessoa de igual forma, sempre mesmo que ela tenha como os pais fazem também com os seus filhos, né, mesmo os filhos errando, lá vai os pais 10 vezes dizer a mesma coisa, vai ensinando e talvez na vida profissional também a gente não logo desistir da pessoa, né. Saber valorizar o que que ela tem de melhor, não só olhar nas suas fragilidades, nas suas lacunas, mas também nas suas possibilidades. De novo, né? Deus sempre aposta na gente. É. E é muito fácil apontar defeitos, é muito fácil encontrar defeitos, né? E valorizar qualidades eu acho que é um desafio para todos. Então, vai de encontro àquilo que a gente falou no corte anterior, que todo mundo merece uma oportunidade. Todos merecem. A gente tá aqui é uma oportunidade. Então a gente tem que valorizar e se a gente tiver a possibilidade, a gente hã, criar oportunidades para as pessoas, porque todo mundo merece. Pois é, e tem um ponto ali que o Padre Chico falou também que todos somos responsáveis por, eh, fazer com que os nossos talentos sirvam a Deus, né. Sim, Então a gente desenvolver os nossos talentos, crescer como seres humanos, multiplicar isso e dar graças a Deus sempre, né, po nessa questão dos talentos, no que a gente faz, o nosso trabalho, ele precisa de alguma forma apontar para Deus, né. sim, sim. E então a gente precisa cuidar dos nossos talentos e Jesus é um ponto que eu pesquei aqui também desse corte é o perdão, né. Sim, com certeza. Ele precisa estar presente na nossa vida. O perdão o perdoar é um presente, né, que a outra pessoa pode te dar ou não. O perdão, ele acaba sendo uma carga que sai de ti mesmo, né. Sim, e é como ele comentou, ele quem perdoa não esquece, mas perdoa. É, É. a metáfora da madeira no prego que tu pode, enfim, vai estar cheio de prego. Tu tira os pregos, vão ficar os buracos. Mas tu perdoou e aquilo não tá mais em ti. Que é o exemplo que tu trouxe também de perdoar as pessoas que de alguma forma tu considera que te fizeram algum mal. E, cara, tira essa carga de ti. Tu não precisa carregar isso. Não tem por que tu carregar isso. Vai te fazer melhor. É, Jesus nos ensinou a perdoar, né. Sim, sim. No final das contas, a gente estando à frente de um negócio, a gente estando trabalhando como funcionário, qualquer cargo que eu estiver exercendo na minha vida, se eu tiver com Jesus na frente, com certeza eu vou estar fazendo o meu melhor. Eu vou estar usando o meu talento para servir a Deus. E o que que a gente busca? Qual que é
a busca dessa vida. A busca dessa vida não é dinheiro. A busca dessa vida não é sucesso. A busca dessa vida é Deus. Sim. Esse é o maior sucesso que a gente pode alcançar. Então, se a gente fizer o que a gente faz com Jesus na frente, com certeza as coisas vão se encaminhar para que o peso seja mais leve, para que a gente consiga dar o melhor e aproveitar o nosso próprio talento, né? Sim. Agora tu me lembrou do que tu comentou com ele, o porquê que tu vai na igreja. Que tu te acha muito pequeno pra não ir. Que tu precisa a tua humildade de entender que, cara, eu não tenho tamanho suficiente pra buscar isso. Eu preciso estar lá, que lá o caminho vai ser mais fácil. Então essa é a busca, né? Esse é o objetivo. De que forma que eu me aproximo mais de Deus? Então, só para esclarecer isso aí que eu falei, eu me sinto pequeno para ir direto a Deus. Sim, eu falo com excelente. Deus todos os Perfeito. dias, sabe? Sim. Falo com Deus todos os dias, eu rezo todos os dias, ajoelho todos os dias, mas eu me sinto indigno Não, é genial. de ir direto, genial. sabe? E faz todo sentido. Todo sentido. E Deus, Jesus, ele constituiu uma igreja. Jesus formou uma igreja. A igreja é o sustentáculo da verdade. Está escrito na Bíblia, mais ou menos assim, eu esqueci exatamente o termo. Então ele formou uma igreja. O Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então eu tô indo a Cristo. E o mais importante da missa, lá está o Deus vivo. Deus se faz presente na Eucaristia. Se rasga o véu do tempo e a gente é remetido àquele momento lá da cruz. O início da igreja até o momento da Eucaristia é o início da missão de Jesus até a cruz. Essa é a ordem da igreja. Então a gente começa lá no início, quando Jesus começou o ministério dele, e termina no sacrifício, que é a Eucaristia. Ali Jesus se faz presente e a gente usa o corpo de Deus como alimento para se aproximar mais de Deus. Deus está presente naquele pedacinho de pão, verdadeiramente presente, vivo. Esse é o mais importante de ir na missa. De eu poder me alimentar de Deus estar presente comigo e eu estar cada vez mais próximo daquilo que Ele quer que eu seja, com a ajuda dele, sabe? Sim. É isso que é a Eucaristia. Esse é o meu corpo que será entregue por vós. Não é um pedacinho de pão. Quando o padre faz o sacramento ali, junto com os membros da igreja participando, aquilo se torna o corpo verdadeiro de Cristo. E a gente se alimenta daquilo para alcançar um passo a mais, com a permissão e ajuda de Deus, a estar mais próximo dele um pouquinho. Isso é muito importante também. Vamos pro próximo corte, Alexandre. Graças até aos problemas, né, padre? Porque momentaneamente a gente não entende, né? Sim. E às vezes a gente precisa daquele problema para se tornar mais forte, para dar valor para algumas coisas que a gente não dá valor na vida, né? Exatamente. Quantas vezes a gente amadurece não é na facilidade, mas é na adversidade, né? E a gente até inclusive discernir o que é importante do que é fundamental. E buscar o entendimento, Tem né? tantas coisas que são importantes, mas quando a gente vai olhar, né, de repente é tão importante a gente conquistar uma estabilidade financeira. É importantíssimo e cada um tem o direito e o dever até de buscar isso, né? Não se acomodar. Mas diante de uma estabilidade, às vezes, por exemplo, econômica, poder socorrer
a saúde, dando condições de dignidade para uma pessoa. A gente, às vezes, conquistou 1 milhão, se o teu filho fica doente, e tu tem que investir aquele 1 milhão, que era tão importante, né? Tu vê que o teu filho, a tua saúde do teu filho, a vida do teu filho é muito mais importante do que aquele 1 milhão. Não sei se a comparação é apropriada, mas as adversidades nos fazem amadurecer e realmente a gente se dá conta o que que é mais importante no meio de tantas coisas importantes. Começa aí, Beto. Ontem, quando esse assunto veio, eu fiquei me segurando pra não atravessar, porque eu tava louco pra conversar sobre o assunto. E hoje eu ainda falei sobre isso. Pensa num problema grande que tu teve na tua vida, de tempos atrás. Pensou? Que tamanho que ele é hoje dentro de ti? É que, assim, ó, Não, eu pensei num problema. recente? Não, pensei num problema particular. É, mas mesmo nesse problema particular que dói, Sim, continua isso. doendo, Mas eu, eu entendo que dali saíram coisas boas, sabe? e o entendimento que tu tem disso e o pós hoje, tu consegue perceber por que tu teve que passar por aquilo. Entende? Então, todos os problemas ou tudo que aconteceu na minha vida e que eu percebo que acontece na vida das pessoas é porque tu precisa aprender. Porque tu precisa passar por isso. Porque é algo que vai te tornar mais forte, é algo que vai fazer com que tu te desenvolva melhor para que tu consiga passar por coisas mais difíceis ali na frente. Cara, e não só isso, né? Pensa comigo. O Padre Chico falou aqui de vida eterna, né? A Sim, vida com Cristo, né? Que ele deu até aquele exemplo ali dos gêmeos na na barriga. barriga Genial, no parto, genial, né? genial. E tu sabia do significado de parto? Aquele exemplo que ele deu ali eu já Ah, tu já conhecia. conhecia. Dos irmãos Tá, conversando, tira. eu Sim. já conhecia. Não sei se foi ele que me falou, mas eu já Ah, conhecia. genial. É, muito bom. É, então, assim, ó, o que eu falei ali, mesmo nos problemas dai graças, isso é muito difícil. Às vezes a gente quer culpar todo mundo, às vezes a gente não consegue assumir a responsabilidade de algo, mas no momento que tu pensa que essa aqui não é o fim da tua vida, os problemas vão ficar mais leves. Sim. Com certeza tu vai amadurecer com eles, tu vai crescer com eles, os próximos vão ser menores, mas ele não vai te derrubar se tu colocar nas mãos de Deus e ter um entendimento que tu seguir a Deus, buscar a santificação, buscar imitar a Cristo e crer de coração, ter fé, esse não é o final da linha. Sim. Então, e não estou dizendo que é fácil isso, tá? Não, com certeza não é. Deve ser difícil até com para o certeza. mais alto sacerdote, para a pessoa mais santa que está pisando na terra hoje ou que já pisou. Com certeza, todas essas pessoas já tiveram dificuldades, provações, mas se a gente olhar para cima e entender que aqui não é o final, talvez a gente consiga ter um discernimento maior com relação ao problema e até ajude a resolver as dificuldades que a gente tem na vida. Porque a gente vive essa vida para ter a próxima com Deus. E ter a próxima com Deus é plenitude de amor, é coisas que a gente não, como o Padre Chico falou ontem, Deus não explicou pra gente como é a outra vida, porque a gente não tem discernimento para entender. A gente é o bebê na barriga da mãe. Então a gente não consegue entender as maravilhas de estar junto com Deus no futuro. É por isso que Jesus não explicou isso pra gente, porque a gente não ia ter capacidade de alcançar Tu isso. não tá pronto pra entender como é que são as cores, como ele... Exato. Mas a gente ter a esperança de que isso vai acontecer, porque Jesus deixou isso muito claro. Quem viver em mim, vive para sempre. E Jesus deixou isso muito claro. Então a gente ter essa esperança, essa fé nessa promessa verdadeira
talvez em algum momento de dificuldade consiga diminuir o peso dessa dificuldade e a gente conseguir enxergar além do problema uma solução, além das dificuldades uma solução, além do peso de um problema pessoal, de algo que dói mesmo na gente, uma fé e uma esperança de que às vezes a gente perde um ente querido e não é um adeus, Sim. é um até breve, até logo, é um até a eternidade com Deus, que eu vou estar aí contigo. Então, se a gente colocar a nossa esperança nisso, talvez a vida se torne mais leve, a gente consiga construir um legado que é presunçoso demais falar isso, mas talvez algum dia a gente buscando a Deus de forma incessante, a gente consiga construir um legado que Deus, quando a gente chegar lá em cima, ele dê um tapinha nas nossas costas dizendo assim: pô, cara, teve cara muito melhor que tu, Uhum. mas assim, ó, tu não foi ruim não. Gostei de ti, guri. Tu não Gostei foi de ti. ruim não. Não, e até porque nós somos exemplos, né? Nós somos exemplos dos nossos filhos. Então, a gente precisa trazer e desenvolver seres melhores, né? Eles precisam do nosso exemplo. Eles precisam que a gente acredite e mostre pra eles o caminho para que eles consigam ter esperança também, né? Para que eles consigam ter fé. Sim. E Esse é o cara, desafio. eu falei ontem pro Padre Chico, a fé é acreditar em algo que tu não consegue, não é tão palpável, Não, não é algo não. palpável, né? É acreditar em algo mesmo tu não estar vendo. Só que Deus, cara, ele é mais do que fé. Ele é certeza. Ele E é a existência de Deus é matemática. Eu e tu estar aqui conversando com um microfone que passa por um fio, que o nosso e- áudio vai para outro lugar, tem alguém na internet assistindo. O nosso corpo, ele já é impossível de existir, tá ligado? Matematicamente impossível de existir. é um espaço. Como é que não teve alguém que pensou e construiu isso, cara? É impossível pensar outra coisa que não seja que tenha um ser perfeito, amoroso, que nos deu essa oportunidade de viver essa vida e ter a esperança de uma próxima vida em abundância de amor. Sim, e oportunidades também, né? Ontem a gente teve a oportunidade de ouvir uma pessoa que vive isso diariamente e que distribui a palavra de uma forma que torna ela mais leve, que torna ela mais. A gente consegue ter uma compreensão maior. E ontem de verdade, eu fui para casa diferente ontem. Eu cheguei de um jeito e eu saí de outro daqui, E, porque. e cara, pensa comigo, ó. Deus te deu a oportunidade de tu chegar um pouquinho perto dele Sim, ao se tornar pai. A tua filha é filha de Deus, mas é tua também, sim. sabe? Então tu se torna um co-criador. Ah, Tu gerou uma vida, cara. Tu tem a oportunidade de ensinar, de construir, de moldar. E Deus põe pessoas na nossa vida que que a gente tem essa oportunidade também de crescer. Crescer com dificuldades, crescer com problemas, crescer com coisas boas. E no final de tudo, os nossos irmãos nos ajudam nisso, né? sim. Sempre com o incentivo do nosso Senhor e Criador. Fantástico. É isso, senhor? Eu acho que é isso. Tem É isso? 3 cortes, Alexandre. Fechou. Ah. Papo Não, emocionante. é desafiador fazer esse bate-papo contigo. Tanto estar aqui na mesa ontem contigo e com o Padre Chico é desafiador. Porque vocês têm um entendimento, o Padre Chico, enfim, mas tu tem um entendimento. Pratica é professor, né, meu? Mas tu tem um entendimento muito acima. Hoje eu saí com o Maian e o Maian me comentou: Meu, o Tony, o meu irmão me mandou. Meu irmão mandou mensagem, cara. Olha o que o meu irmão mandou. O meu irmão mandou o seguinte: olha só. O Rogério escreveu assim, ó. Cadê? Ele mandou um áudio. Cara, é o teu sócio, olha só. Olha só.
do estúdio, né? Muito bom, leve, uma Olha só. mensagem bacana, bem moderno, assim, né? Ô, cara, e o teu sócio, cara, o cara, por pouco, ele não é padre, velho. Genial, né? Cara, o Maia falou isso hoje, meu irmão falou, então é desafiador. Claro, o entendimento é outro, tu estuda a igreja, tu estuda o catolicismo, então é diferente, é desafiador, cara, mas é oportunidade, cara, um aprendizado estar aqui Cara, conversando contigo sobre isso. a Santa Igreja moldou a cultura ocidental. Tudo. Hospitais, orfanatos, escolas, tudo veio da igreja, cara. É, Tudo isso veio da igreja. Hoje é a maior instituição de caridade do mundo. É a imagina. Igreja Católica. Sustenta e ajuda milhares de pessoas. E tiveram muitos homens e mulheres inteligentes e santos que me motiva muito conhecer a vida dessas pessoas, sabe? Ah, com Isso certeza. me faz entender um pouco mais da igreja. Então eu adoro consumir esse tipo de conteúdo. Adoro saber a história deles, porque se tu para pra pensar, cara, a gente imita as pessoas nas qualidades, né? Sim, E como eu falei pro Padre Chico ontem, a igreja me ensinou muita coisa para eu me tornar um ser humano melhor. Então, eu tento buscar também nessas pessoas conhecimento para que eu consiga me tornar um pouquinho melhor, sabe? Não a nível de comparação, mas a nível de entender o que a pessoa pensava, como que era a vida dela, como que era, qual que é a história de fé dela, o que ela contribuiu para com material, com escritos, com entendimento. Então, é por isso que eu acho muito interessante esse tipo de assunto, assim, que... sim. Não, e é impressionante o Padre Chico é um ser humano como a gente. Só que, cara, a dedicação, a vida, o entendimento, a busca, o nível de doação, o jeito que ele serve é absurdo. É absurdo. Eu fico- Ele é bem melhor que a gente. Não, cara, não, a gente não é nada, né? A gente não é, a gente não é O nada. nível de conhecimento O dele, nível citou versículo tal, capítulo tal, eu disse, pá, isso eu não consigo gravar de Não, jeito nenhum. surreal. Surreal. Não, o Patrick deu uma aula aqui ontem. Não, e não foi, cara, tu pode ter certeza. A audiência que a gente teve ontem foi uma aula pra todo mundo que nos assistiu. Com certeza. Tanto que chegou no final do episódio e ainda tava com um número elevadíssimo de pessoas assistindo. Não É. tinha como comparar. O Vini não disse que ficou com os braços parecia uma criança assistindo o Padre Chico. É que foi muito bom, né, cara? Foi. Conversa abençoada. Foi. Como é que tu chegou e como é que tu saiu ontem daqui? Cara, eu Como é que saí... tu chegou? Eu tava muito nervoso, me senti pressionado de todos os convidados, assim, que a gente já conversou. Foi o que eu me senti mais pressionado, porque eu admiro muito o Padre Sim, Chico. sim. E acho ele uma pessoa fantástica. Admiro muito a missão dele. Acho que tem que ter vocação de fato para fazer o que ele faz, sabe? E claramente ele tem, Tem. né? Porque tu vê que ele faz com amor. Ele até fala, eu não trabalho, né? Sim. Mas tá sempre envolvido Sim, ele em... não tira férias. Ele Não, tira um não, dia, não, tira ele um tira dia. 8 dias. Não, e aí ele falou, 8 e não, 8, mas ele aí eu já falou. fico querendo voltar. Mas aí, pô, ele cuida, ele tem a parte de assistencialismo lá na Restinga, cuida da paróquia, tem uma relação de pessoas que gostam muito dele, admiram o trabalho que ele faz, dá atenção para todo mundo. Então ele não para de trabalhar, na verdade, né? 24 horas, mas ele faz isso com tanto amor que ele não considera um trabalho, né? Isso é lindo demais. E tu sabe que desde o dia que tu me disse, o Patinho foi pra Restinga, eu sempre achei longe. Restinga é longe, Restinga é longe. Cara, depois de ouvir ele ontem, é uma vergonha se eu não for no domingo de manhã na igreja, porque eu tô sem a Júlia domingo. Tipo, eu não tenho responsabilidades de pai no domingo. Então, cara, o mínimo que eu tenho que fazer é ir lá, assistir a missa do Padre Chico, agradecer a minha existência da minha família. Porque, cara, não faz sentido não ir.
Na missa É, é muito na nossa vida. é isso. É isso aí, Beto. É isso aí, irmão. Então, assim, ó, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. A gente tá gravando no Sweet Studios, o melhor estúdio de Porto Alegre. Os melhores microfones, melhores câmeras. Olha como fica nítida a minha imagem. Se tu conversar comigo pessoalmente, tu vai ver que é exatamente essa a minha voz, porque os microfones aqui são de extrema qualidade. E eu quero te pedir um favor. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do nosso react, o que vocês acharam desse tipo de conteúdo que a gente tem feito após o nosso episódio com os nossos convidados. Obrigado por ter... e também a opinião de você sobre o que a gente falou aqui. Se for concordando, se for discordando, bota aqui nos... Se faz sentido pra ti também, né? Ou se faz sentido, bota aqui nos comentários, porque a gente vai responder ali também. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse conteúdo e tchau!